Olá, estamos de volta aqui no programa Meditações Ponto de Partida, o seu programa diário, não é, de segunda a sexta-feira e também no domingo, não é, onde nós temos a oportunidade de conversar sobre temas da Bíblia. Aqui durante todas as manhãs um programa mais curto e no domingo um programa um pouquinho mais longo onde você pode tirar mais dúvidas da Palavra de Deus. Quero lembrar você de que você também pode pedir o seu estudo bíblico através do QR Code que está por aí na sua tela e você também pode se aprofundar um pouco mais nos temas da Palavra de Deus. Bem, hoje nós vamos falar de uma história muito interessante. Jesus pode transformar problemas em questões mais tranquilas, em soluções mais práticas? O texto que eu quero mencionar nesta manhã está em João capítulo 2. João capítulo 2 é o início do ministério de Jesus e ele começa numa cidade bem interessante que é uma cidade chamada Caná. Não era uma cidade assim que tinha uma boa fama, mas lá ele possivelmente num casamento de um familiar ele faz o seu primeiro milagre. O Evangelho de João ele é um evangelho interessante. A Bíblia tem várias características. O Evangelho de João ele é marcado por algumas delas. Por exemplo, existem 7 sinais, que são milagres, mas é assim chamado por João, sinais, que Jesus faz e que são retratados no Evangelho de João. O primeiro desses milagres é justamente esse que está registrado no capítulo 2. Vamos ler? E diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Veja, as festas de casamento daquela época duravam em média 7 dias. E interessante que eles tinham o seguinte costume: a melhor comida, a melhor bebida era servida então no primeiro momento, no primeiro dia, nos primeiros dias, segundo dia. E depois que o povo já tinha se fartado, eles serviam então aquele alimento ou aquela bebida que não tinha tanta qualidade assim. E de repente, Jesus transforma a água em vinho, é o que nós encontramos aqui no texto. Olha o que diz aí o texto de maneira muito clara. E diz assim: Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Eles acharam bastante estranho, porque agora Jesus havia transformado essa água, e obviamente, num suco muito melhor. A palavra vinho aqui, ela pode ser aplicada tanto ao vinho fermentado quanto ao suco de uva. E interessante esse detalhe, porque essa palavra no original, ela dá as duas conotações, e nós não vemos bebedice aqui. E isso tem bastante harmonia com o que nós encontramos em Provérbios, capítulo 20, verso 1, que diz que aquele que é sábio não é vencido pelo vinho fermentado. Então, tudo indica que era o suco de uva, o puro suco da uva. E agora eles ficam pasmos, abismados. Quem é esse que transforma água em um belo suco de uva? Bem, essa história faz a gente pensar um pouquinho. Quem é Jesus? Jesus é aquele que transforma as tristezas em alegria, os problemas em soluções. É aquele que tira a doença para dar saúde. Esse é Jesus. Interessante que certa vez eu li a seguinte frase: o primeiro milagre de Jesus simboliza que ele veio trazer alegria e também abundância. Queridos, nós precisamos parar para refletir qual é o papel de Jesus em nossa vida. Se você está passando por uma separação, a Bíblia diz que a solução é Jesus. Se você está passando por uma crise, quem sabe, existencial, a Bíblia diz que Jesus é a solução. Se você está passando por depressão, por solidão ou por qualquer outra luta, a Bíblia nos apresenta Jesus como sendo a resposta e a saída. Eu lembro de certa vez um rapaz que me procurou indignado porque seu pai dizia ser um cristão, mas não vivia isso em casa. E eu lembro que isso fez com que ele se afastasse dos caminhos de Deus. E eu lembro que o meu apelo foi:
Não olhe para o seu pai. Por mais que você o ame, mas você está vendo incoerência, olhe para Jesus. Será que você está olhando para as pessoas ou você fixou o seu olhar na pessoa de Jesus? Jesus está de braços abertos para te ajudar. Basta você ouvi-lo. A Bíblia diz em João 14:15 e 15:14: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se sois meus amigos, fazei o que eu vos mando. A única forma de nós realmente harmonizarmos a nossa fé com aquilo que muitas vezes nós queremos demonstrar é vivendo o cristianismo, é obedecendo. E Jesus pede que você se entregue totalmente a Ele. Se você quer saber mais sobre esses temas da Bíblia, você tem então aí um QR Code para pedir um estudo bíblico e nós lhe mandaremos com maior alegria e você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. E não esqueça que todas as manhãs nós estamos aqui juntos de segunda a sexta e também aos domingos. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e lembre-se, seguir a Palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e até o próximo programa.